E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta aqui para tratar das licenças, ainda dentro da Lei 8.112, tá bom? Ainda dentro, né, dos direitos e vantagens, ainda nós temos aqui as licenças, né? Tratamos das indenizações, né, das gratificações adicionais. Agora, ainda um direito do servidor é a licença. Vamos lá, a gente tem essas licenças aqui que vocês estão vendo, tá certo? Vamos tratar de cada uma delas, tá? Só que aí a gente vai, assim, ter um cuidado um pouco maior, tá? Eu não vou ficar somente no que está na lei. Eu vou ter que ver como é que a lei conversa, tá? Professor, não entendi. É assim, ó. Além do que está lá na lei, fala assim, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Pô, aquilo ali que está na lei, a gente tem que saber. Além disso, a gente tem que saber outras coisas. Primeiro, a concessão dessa licença, ela é ou não é remunerada? Qual é o prazo dela? Tá? Enfim, a gente tem algumas questões, né? Pode ser dado no estágio probatório, suspende ou não suspende esse prazo do estágio probatório, enfim. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar que não estão necessariamente nessa parte, nesse capítulo que trata das licenças, mas elas estão ao longo do texto, tá? Por exemplo, o que seria uma licença, gente? Licença é um período que o servidor se afasta. Inclusive a gente vai ter que ver aqui, além das licenças, que a gente tem 4 afastamentos. Não existe uma diferença básica. Pessoal, por que chama licença, por que chama afastamento? Não tem diferença. Não tem exatamente uma diferença entre um e outro. Então, uma licença é um afastamento. É um período que o servidor ele se afasta do trabalho. Tá? Então, ele não vai estar trabalhando. Ele não está trabalhando. Tá bom? E a gente tem que saber se esse período que ele se afasta é remunerado, quanto tempo pode durar, se conta ou não conta como tempo de serviço. Certo? Porque existe um capítulo lá na frente, que é um capítulo que fala do tempo de serviço. Certo? E aí a gente vai ter que saber se conta ou não conta como tempo de serviço, tá? Então a gente vai trabalhar com essas licenças aqui, né? Licença por motivo de doença e pessoa da família, licença por afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para serviço militar, atividade política, capacitação para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista. Essa aqui a gente vai trabalhar com calma, tá bom? Tem uma observaçãozinha que eu acho que eu coloquei aqui, coloquei. Olha só. Essas licenças aqui, qualquer uma delas, imagina assim, ó, você terminou a licença, acabou o período da licença, e aí, logo em seguida, você tira uma nova licença, a mesma licença. A lei considera que se esse prazo aqui, entre uma licença e outra, for inferior a 60 dias, você não vai estar tirando uma nova licença, você vai estar prorrogando a licença anterior, certo? Isso aí vai ter consequência principalmente em relação à remuneração e ao prazo máximo da licença, tá? Então, dentro de 60 dias, é considerado uma prorrogação da licença anterior. Beleza? Tá? E aí, como eu falei, gente, ó, a gente vai ter que trabalhar algumas coisas aqui, ó. Primeiro, a gente vai ter que saber quais são os requisitos que devem ser cumpridos pelo servidor para que a licença seja concedida. Então, por exemplo, o servidor, você quer tirar uma licença para tratar de assuntos particulares? Quais requisitos que a lei vai trazer? Você tem que ser estável. Então, só pode tirar se for estável. Você quer tirar uma licença por motivo de doença e pessoa da família. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que saber quem é da família. Tá? Então a lei vai dizer quem é que faz parte da família. Segundo, você vai ter que comprovar que você não consegue prestar concomitantemente o auxílio ao familiar e trabalhar ao mesmo tempo. Terceiro, essa tua assistência tem que ser indispensável. A gente pode falar assim, meu filho está gripado, eu tenho que tirar uma licença. Não, né? Uma gripe, a pessoa se cuida, né? Tá bom? Então, a primeira coisa que tem que saber quais são os requisitos para a concessão dessa licença. Depois, qual o prazo? Qual é o prazo máximo dessa licença? Ela pode ser por quanto tempo até? Ela dura de quando até quando? Tá? Isso aqui, gente, são questões que caem em concurso. Que a gente vai ter que trabalhar aqui. O que mais? É remunerada a licença? Além de saber se ela é remunerada ou não, a gente tem que saber quem é que remunera. Tá? E a gente vai trabalhar isso tanto na licença quanto no afastamento. Então, por exemplo, licença para o serviço militar. Quando a gente fala assim, é uma licença não remunerada. Aí a pessoa, mas que absurdo. Eu vou ser convocado para o serviço militar, vou ter que trabalhar para o serviço militar e eu não vou ser remunerado? Não, gente, você não vai ser remunerado pela administração pública. Você vai ser remunerado pela Marinha, Exército e Aeronáutica, para onde você for. Tá? Você vai receber o soldo, você não recebe mais remuneração. Então, quando a gente fala que não é remunerado, quer dizer que você não é remunerado pela administração pública, tá bom? Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão da remuneração aqui, tá? Tem licença que um período dela é remunerado e outro período não é, tá? A gente vai ter que trabalhar isso também. Conta como tempo de serviço?
Tá? E essa parte de tempo de serviço, gente, ela não cai tanto em concurso, né? A gente tem um capítulo próprio que fala sobre o tempo de serviço. Como assim, pessoal? O que quer dizer tempo de serviço? É o seguinte, ó. Tem coisas que o servidor faz que conta como efetivo exercício, tá? Então, por exemplo, quando o servidor tira férias, as férias, apesar dele não estar trabalhando, conta como se ele estivesse trabalhando, tá? Então, tem algumas licenças aqui que também contam como se ele estivesse trabalhando, normalmente, tá bom? Agora, tem licença, tem coisas que só contam para efeito de aposentadoria e disponibilidade. A aposentadoria, gente, é assim, você precisa de ter uma idade mínima e precisa de um tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição é isso. Tem coisas que só contam para efeito de tempo de contribuição. Mesma coisa a disponibilidade, que a gente já falou em blocos anteriores, né? Vai ser aproveitado, nem quando for de aproveitamento, né? Aproveitado aquele que estiver em disponibilidade. A disponibilidade, gente, é remunerada, só que a remuneração é proporcional. Proporcional ao quê? A esse tempo de serviço. Quanto tempo de serviço teve, tá bom? Então, tem coisas que vão contar só para isso, né? Por exemplo, você já é servidor estadual, e aí você passa no concurso federal. Você pega esse tempo de contribuição bem aqui e a verba no serviço federal. E aí, quando você vai se aposentar pelo RPPS federal, mas esse tempo de contribuição estadual você levou para lá, você averbou. Deu para entender? Então, conta só para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Óbvio que esse tempo que você levou aqui não vai contar, por exemplo, para progressão, para promoção, tá? Enfim, então, tem coisas que só contam para efeito de aposentadoria e disponibilidade, tá? Essa é a premissa básica. Então, tem licença que não vai contar para nada, não conta, por exemplo, a licença para tratar de assuntos particulares é como se você não estivesse trabalhando, não conta para nada, não conta para aposentadoria, não conta para promoção, não conta como tempo aquisitivo de férias, não conta para nada, tá? Agora tem licença que ela conta como se você estivesse trabalhando. Por exemplo, o serviço militar. Na verdade você está trabalhando lá, né? Mas, enfim, tá? Licença para capacitação é como se você estivesse trabalhando, então conta para tudo. Beleza? Tá? Prorroga a posse é o seguinte, tá? A gente viu lá atrás, quando a gente vai falar da posse, a gente falou, inclusive eu trouxe aqui quais são as licenças que prorrogam a data inicial da posse, né? Então, como é que é a posse? Você foi nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Esse começo dos 30 dias aqui, ele pode ser prorrogado se você estiver gozando alguma licença. Qual licença? A gente vai falar. Isso aqui, gente, eu vou falar de cada licença. Vou tratar da licença e já vou falar disso aqui dentro dela. Tá bom? É assim que a gente vai trabalhar, tá? Pode ser concedido no estágio probatório? É outra questão. Nem toda licença pode ser concedida no estágio probatório, tá? Por exemplo, licença para tratar de assuntos particulares é só para servidor estável. Então a gente vai ter que trabalhar isso daqui também, tá? E se a concessão é vinculada ao discricionário, tá? Vou falar rapidinho disso aqui, porque isso aqui a gente trabalha em direito administrativo, né? Vinculado, gente, é quando a lei não dá opção, tá? Ou seja, aconteceu alguma coisa, é obrigada a dar a licença, tá certo? Isso é uma licença vinculada, é um ato vinculado, tá bom? Quando é discricionário, aconteceu alguma coisa, a administração pública escolhe se dá, se concede ou não concede a licença. Mesmo o servidor pedindo, o servidor pedindo, cumpriu todos os requisitos, mesmo assim a administração pública dá se ela quiser, tá? Então ela vai analisar esse pressuposto fático, vai analisar a oportunidade, vai analisar a conveniência para saber se dá ou não dá essa licença, tá bom? É uma outra coisa que cai de vez em quando, principalmente se no seu edital tiver a parte de direito administrativo. Tem que saber se a concessão é vinculada a discricionária, certo? Isso aqui a gente vê mais, gente, porque na lei ela fala assim, olha, a critério da administração poderá ser dada a licença. Então, se é a critério, é a administração pública que escolhe. Se ela escolhe, então a concessão é discricionária. Deu para entender? Tá? Então vamos lá. A gente vai ter que trabalhar... ainda tem isso, tá? Outras observações. Tem algumas licenças aqui que elas têm umas observações que a gente tem que falar, que caem em concurso, tá? Então são observações gerais que não se encaixam nessas perguntas aqui e a gente vai trazer a mais. Beleza? Então a gente vai trabalhar com todas as licenças aqui. Antigamente, a gente falava que as licenças elas não caíam tanto em concurso. As bancas preferiam aquela parte inicial de provimento, até hoje ainda prefere, e a parte final de regime disciplinar, tá? Até hoje preferem. Só que agora começaram a cobrar com frequência a parte de licenças. Então a gente vai ter que trabalhar aqui com calma.
Beleza, tá? Então, começando com a licença por doença, por motivo de doença e pessoa da família, tá? Como é que é essa licença aqui, gente? Ó, eu vou tentar explicar aqui para vocês rapidamente, depois a gente vai respondendo aquelas perguntas lá, tá? Quais são os requisitos, se deve ser remunerado, qual é o prazo, enfim, tá bom? Licença por motivo de doença e pessoa da família. Isso aqui é quando alguém da família do servidor público fica doente. E aí ele vai ter que prestar um auxílio a essa pessoa. Então o primeiro requisito é ter que ser alguém da família. Tá? Quem é família para a lei? Aí, gente, você vai olhar para cima, vai olhar para baixo e vai olhar para o lado. Para cima, pai, mãe, padrasto, padrasto. Tá? Para baixo, filho, enteado ou menor sob guarda tutela, tá? Dependente. Por lado, cônjuge ou companheiro. Pronto, só esses. Pessoal, mas é porque eu tenho uma tia e tal, não sei o que. Depende. Ela é tua dependente? Se ela for tua dependente, aí pode ter a licença. Agora, não, é minha tia, porque é minha madrinha. Eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. Ela pediu para ajudar. Ajuda, mas você vai faltar. Tá bom? Então a primeira coisa é essa, né? Quem é família para a lei? Para essa licença bem aqui, porque a gente vai ver que tem as concessões lá na frente, que aí é diferente, tá? Então, beleza. Essa pessoa da família, ela tem que estar doente e ela necessita de auxílio. Então é uma pessoa que não consegue se cuidar sozinha, tá bom? Ela precisa de alguém auxiliando. Ou seja, a presença do servidor é indispensável e tem que ser o servidor. Ou seja, não existe outra pessoa que possa ajudar, ou então, se ficar com uma pessoa só, sobrecarrega, certo? Então, por exemplo, olha, a pessoa que precisa de cuidados, né, precisa de cuidados médicos, e aí tem que dar comida, tem que dar água, tem que levar ao banheiro, né, tem que dar banho nessa pessoa, não consegue. Se ficar com uma pessoa só, sobrecarrega, então a família reveza, mas vai ter que ter o servidor para revezar também. Pronto, é a situação. A assistência do servidor é indispensável. Terceiro requisito. Além de ser indispensável, o servidor não consegue exercer concomitantemente ao trabalho. É um outro requisito, tá? Ou seja, o servidor não consegue trabalhar e prestar assistência ao mesmo tempo, tá? Então são esses três requisitos aí. É uma licença remunerada? Depende, gente, ó. A gente vai trabalhar isso aqui com prazo. Essa licença, ela pode ser por até 60 dias remunerada, depois ele pode prorrogar por mais 90. Só que essa prorrogação, mais 90, não é mais remunerado. Beleza? Tá? E a concessão? Olha, essa licença aqui, gente, ela está condicionada a uma perícia, tá? Ela pode ser dada somente, esses 150 dias, no total, é somente a cada 12 meses. E aí, passa por uma perícia. É o servidor que passa por uma perícia? Não, gente, é a família. É a pessoa da família que está doente, vai passar por uma perícia, e aí esse perito é que vai dizer se a assistência é indispensável, né, que vai dar as condições. Se a perícia disser que, olha, ok, né, você realmente tem que tirar essa licença, aí a administração pública está vinculada ao resultado da perícia. Então, cumpriu os requisitos, a perícia disse que precisa, que sim, que é ok, a administração pública não pode negar. Então, ela está vinculada ao resultado da perícia. Outra informação extremamente importante que cai em concurso é: servidor conseguiu essa licença, tirou essa licença, saiu de licença, essa daqui, ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Como assim, professor? Mas isso é óbvio. Tu acabou de falar que é remunerado? Não, gente, é assim, ó. Imagina só, o servidor tira essa licença, mas esse servidor, ele também trabalha em outro lugar. É muito comum, inclusive, né, servidor público, ele dá aula em faculdade, por exemplo. Ele trabalha no serviço público e à tarde, à noite, ele vai dar aula em faculdade. Se ele exerce qualquer outro tipo de atividade remunerada, ele vai ter que se afastar de lá também. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Mas isso é até óbvio, né? Pensa comigo. Quer dizer que para o serviço público você tem que tirar a licença porque você não consegue prestar concomitante, mas lá no outro serviço você consegue? Não, entendeu? Então não faz nem... né? Seria até hipocrisia, né? Tá, enfim. Deu para entender? Tá? Então eu trouxe aspectos gerais, tá? Pessoal, ainda fiquei na dúvida. Não te preocupa não, gente. A gente vai anotar isso aqui tudo com calma, tá bom? Eu acho que eu reservei até 2 slides pra gente trabalhar bem isso aqui, respondendo aquelas perguntas que a gente colocou lá, tá? Requisito, remuneração, prazo, tá? Beleza? Pronto. Trouxe aspectos gerais, agora a gente vai fazer a anotação. Porque dentro lá do período, eu vou falar sobre se conta ou não conta como tempo de serviço, tá? A gente tem uma observaçãozinha lá que fazendo o esquema fica mais fácil. Vamos lá para o slide. Então, olha só. Primeiramente,
quais são os requisitos. Os requisitos para concessão, né, na verdade, são 3, né? Primeiro, é indispensável a presença do servidor. Segundo requisito, essa assistência, vou botar assim, a assistência não pode ser prestada concomitantemente certo? E terceiro requisito, tem que ser alguém da família. E aí quem é família aqui? Como eu falei, né? É o cônjuge ou companheiro. O que mais? É o filho, o enteado ou o dependente. É também, vou botar assim, pais, né, que é pai, mãe, padrasto, padrasta. Padrasto, madrasta, né? Vamos botar aqui também padrasto, né? Padrasto, madrasta, enteado já aqui, pronto. É isso aqui que é família, tá bom? Para a lei, esses aqui são os requisitos, tá? E aí, como eu falei, ó, eu vou botar um esqueminha aqui, provavelmente vai ficar mais fácil, tá? Tá assim, ó. Como é que é feita como é que é dada essa licença? Ó, o servidor ele tira 60 dias, mas é assim, ó. Ele tira 30, podendo prorrogar por mais 30 dias. E aí depois ele tira até mais 90 dias. Então a gente divide assim, ó. É 60 dias, depois prorroga por mais até 90 dias. Pessoal, por que isso eu dividi? Porque é assim, ó. Esse primeiro período aqui é deixa eu colocar, vou colocar sempre assim, ó. Pera aí. Toda vez que for remunerado, vou colocar de verde, ó. Esse período aqui é remunerado. Quando não for remunerado, vou colocar de vermelho, ó. Essa parte aqui, ó, é não remunerado, tá? Certo? E aí, tem mais um detalhezinho bem aqui, ó. Vou colocar de azul. Ó, esse prazo bem aqui, ele vai contar somente como tempo de serviço, tá? Conta para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Como assim, professor? Olha, esses 60 dias aqui, gente, eles não contam como tempo de serviço, como efetivo exercício, tá? Ele não conta como efetivo exercício. Conta somente para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, tá bom? Já esses outros 90 aqui, eles não contam para nada. Não contam como tempo de serviço. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Os 60 primeiros dias são remunerados e contam somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Os outros 90 dias não são remunerados e não contam para nada, tá? É como se o servidor não estivesse trabalhando, então não vai contar para nada, tá bom? O que mais a gente precisa saber? Eu trouxe outro slide, porque realmente não é pouca coisa não. Olha só, no que eu falei em relação à posse, a gente tem que saber se ela prorroga ou não prorroga a posse. Essa licença bem aqui. Como assim, professor? Digamos que você é nomeado no novo concurso, e aí você vai tomar posse nesse novo concurso. E aí tem algumas licenças que prorrogam essa data inicial, esses 30 dias.
né? A questão, ó, olha para mim, ó, deixa eu tentar explicar melhor. A questão é a seguinte, imagina você tá nessa licença aqui, tá cuidando da sua família, às vezes, gente, você vai ter que cuidar da sua família, nem é na sua cidade. Você vai ter que fazer um tratamento fora da sua cidade. Imagina, né, se isso aqui não suspendesse o prazo da posse. Né? Você vai ter que, meu Deus do céu, largar a tua família lá para tomar posse. Tá? Então, por conta disso, né, gente, é sempre assim, é sempre bom senso. Se você tiver um bom senso, analisa a licença e fala assim, olha, mas essa aqui é até óbvio, né, que ela vai prorrogar a posse. Então é até óbvio que não prorroga, tá bom? Então essa licença aqui, ela sim prorroga a posse, tá? Então vamos anotar. Então vamos lá. Ela prorroga a posse. E aí outra coisa que eu falei, né? Se ela pode ser dada no estágio probatório, tá bom? Aqui, ela pode ser concedida no estágio probatório. Ah, mas tem mais uma observaçãozinha aqui, que eu esqueci de falar. Pode ser dada no estágio probatório. Mas tem uma observaçãozinha aqui, ó. Mas suspende o período. Não entendi, professor. Olha para mim, ó. Essa licença aqui é assim. O servidor pode se dar satisfatório? Pode. Mas enquanto ele estiver de licença, esse período não está contando para os 3 anos para adquirir a estabilidade. Então dá uma pausa, suspende o período. Opa, vamos dar uma pausa bem aqui. Quando você voltar, continua a contar, tá? Então é isso aqui. Beleza? Professor, e ato vinculado ao discricionário? Eu já falei, né? O ato é... A gente pode falar assim, ó. O ato é vinculado ao resultado da perícia, tá? E a observação geral que a gente tem para trazer aqui é que não pode exercer atividade remunerada, tá? Também já falei, então vamos anotar. Então, como eu falei, ó, o ato é vinculado, vou colocar entre parênteses, né? Ao resultado da perícia, certo? Né? Tem que ser comprovado por junta médica, tá bom? E aí a observação é que não pode exercer a atividade remunerada. Pronto. Certo? Vamos lá. Ó, tem uma questãozinha bacana. Tinha até esquecido essa questão. Vamos lá. João, Pedro e Lucas são servidores públicos federais. A madrasta de João... Peraí. Vamos logo aqui, ó. Para a pergunta, né? Nessa situação hipotética, de acordo com a lei, se a assistência direta dos enfermos for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, ou seja, os requisitos estão cumpridos, né? A licença por motivo de doença pessoa da família poderá ser concedida a gente vai ter que saber em relação a pessoa que está doente, se é família ou não. Quer ver? Ó? A madrasta de João está doente. Madrasta pode? Pode. O enteado de Pedro está doente. Enteado pode? Pode. E a companheira de Lucas está doente. Companheira pode? Pessoa, é só cônjuge, né? Não, gente, é cônjuge ou companheiro. Então são os 3, né? João, Pedro e Lucas, letra E. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos lá. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Olha para mim, ó. Muito, muito cuidado com essa licença. Primeiro, você é servidor público e o seu cônjuge, a sua cônjuge, né, o seu companheiro, a sua companheira, se afastou. Né? Por exemplo, os 2 moram em São Luís, né, onde eu estou agora, os 2 moram em São Luís, e aí um deles se afasta. E aí o outro pede a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Tá? Então a licença aqui é para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi afastado. Esse afastamento aqui, gente, olha lá, ele pode ser para qualquer ponto do território nacional ou até para o exterior. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar bem fácil para vocês. Outro, essa pessoa, o cônjuge companheiro que está se afastando, ele não precisa ser servidor público. Ele pode ser da iniciativa privada. Tá?
Vou dar um exemplo aqui, na verdade, dois exemplos que eu vi acontecendo, né? Primeiro, eu conheci uma pessoa, ele trabalhava na Vale, né? Lá na empresa que é Vale do Rio Doce, né? Que hoje em dia é só Vale. E ele foi transferido para uma cidade do Pará. E aí a esposa dele era servidora pública. Ele foi, ela pediu licença, essa licença aqui, por motivo de afastamento do cônjuge companheiro, e acompanhou ele para o Pará. Enquanto ele estava lá, ela estava lá também. Beleza? Tá? Ele achava até que ia sozinho, tá até comemorando, né? Rapaz, eu vou sozinho, tá? Achando que ia ficar solteiro, né? Lá, enfim. Aí eu fiquei calado, né? Sabia dessa licença, né? Mas fiquei calado. Cara, vai lá, vai aproveitar a tua vida, vai. Aí depois ele veio falar comigo, rapaz, minha mulher não vai comigo. Ela conseguiu uma licença lá. E o pior, a licença é sem remuneração. Ele ainda teve que sustentar ela lá, tá? Uma outra situação que eu vi acontecendo, gente, foi uma pessoa que trabalhava numa empreiteira, Camargo Correia, e essa empreiteira foi fazer uma obra na costa da África do Sul. E ele foi para lá, ele foi transferido para lá. Né? E aí a esposa dele, também era servidora pública federal, tirou essa licença aqui para acompanhar ele. Então foi com ele para a África do Sul. Ou seja, pode ser para um outro ponto territorial nacional ou até para o exterior. E não precisa ser servidor público. Até porque, gente, se for servidor público e for transferido, o outro servidor consegue remoção. Lembra que a gente falou da remoção? Né? A remoção, quando o cônjuge companheiro é removido de ofício, a remoção é independente do interesse da administração. Então pede a remoção e aí vai trabalhar lá, né, remunerado. Porque essa licença aqui, ela não é remunerada. Além de não ser remunerada, ela é por tempo indeterminado. O servidor vai ficar lá por quanto tempo ele quiser. Perceba que o propósito desse afastamento dessa licença aqui é manter o vínculo familiar, é proteger a família. A Constituição protege a família. Então não poderia uma lei querer separar a família, tá bom? Então aqui o que se protege é a família. Por proteger a família, a concessão dessa licença é ato vinculado. Então o servidor ele comprova que o cônjuge companheiro foi removido, foi afastado, ele comprovou isso daí, ele pede a licença para ir junto. A administração pública não pode negar. Beleza, tá? Então não é remunerado, não conta como tempo de serviço, é por tempo indeterminado. Aí vem a observação. A lei, ela autoriza que o servidor ele possa ter lotação provisória onde ele está indo. Não entendi, professor. Sim, ó. Imagina que esse meu amigo, né, que foi para lá, ele foi para Paraupebas, uma cidade do Pará. Digamos que lá, a esposa dele, lá tem um órgão público federal que ela se afastou daqui. E lá tem uma vaga. Então ela poderia ter lotação provisória lá, enquanto eu tivesse de licença. Então lá, estaria trabalhando. Se tiver lotação provisória, trabalha. Se trabalha, é remunerado. Se é remunerado, conta como tempo de serviço. Entendeu? Então, se tem lotação provisória, é remunerado, só que é provisório, então não é por prazo determinado, né? É remunerado e conta como tempo de serviço, como se estivesse trabalhando. Deu para entender? Tá? Então, vamos anotar. Vamos lá. Então, a concessão dessa licença aqui, primeiro, né, os requisitos, né? É para acompanhar cônjuge ou companheiro ou companheira, certo? Deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior, tá? Lembrando que esse afastamento, que esse deslocamento, o servidor, ele pode ser, inclusive, para, inclusive, de iniciativa privada, né? Vamos lá. O prazo, como eu falei, gente, o prazo é indeterminado, tá bom? E a remuneração? Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Como eu estou colocando no outro, né? Vou criar um padrão. Aqui é não
remunerado, tá bom? E aí outra situação é que não conta como tempo de serviço. Aí nesses dois aqui eu vou colocar de verde a exceção. Nesses dois casos aqui, ó, é salvo se houver lotação provisória, tá? Se tiver lotação provisória, então é remunerado e conta como tempo de serviço, certo? Aí outras questões que a gente falou, né? Prorroga a posse, ou seja, o servidor está nessa licença aqui, vai prorrogar a posse? Não. Não prorroga a posse. Pode ser dado exploratório? Gente, se a licença é para proteger a família, quando você está em só chubatório, não vai proteger a família, não? Vai. Então aqui pode ser concedida no estágio probatório. Ah, mas aí tem a vírgula de novo. Mas suspende o prazo, o período, tá bom? E aí, como eu falei também, né, que a concessão é ato vinculado, tá bom? Beleza, olha para mim. Pronto, gente, ó, trabalhando essas duas licenças aqui, né, traçamos aspectos gerais. Vou encerrar esse bloco aqui. Próximo bloco a gente volta, né, termina de tratar das licenças, tá bom? Então, até o próximo bloco.